Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional. Será que estar dentro de uma penitenciária comparado a um CDP realmente só tem coisas positivas? Hoje eu quero conversar com você a respeito dos pontos negativos. Existem muitos pontos negativos e eu separei 9 desses pontos para que a gente possa pensar um pouco sobre desvantagens. Lógico que a desvantagem de você estar preso, ela já é uma questão óbvia. Não estou trabalhando com essa linha. Eu estou trabalhando com a linha do cara que vai ter que ficar preso de qualquer forma para cumprir a pena dele e analisar ali os pontos que não são tão favoráveis. O primeiro ponto, e eu garanto para você que esse aqui é um dos piores, eu já vou começar logo com a bomba. É a diminuição drástica da frequência de visitas. E isso aqui tem várias questões que estão relacionadas. Por exemplo, dependendo da penitenciária que o cara estiver, como você já acompanhou em vídeos anteriores, dependendo da distância, isso vai cair muito. Em média, cai 30% dependendo da distância. Conforme vai ficando mais distante a residência da família junto da onde o cara está cumprindo pena, pode cair para 50%, 60%, 70%. Por isso que essa questão de penitenciária é muito difícil de você aplicar uma questão e não entender que existem certas exceções, né, e dinâmicas diferentes também. Portanto, aqui eu trago para você a regra geral e tentando entrar em algumas questões mais aprofundadas, mas não dá para ter a ousadia de falar é tudo igual. Mas um fato determinante é que a visita realmente ela diminui muito. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma família visitasse o cara no CDP semanalmente, né? Então ali ele estava em torno de 30 km, 50 km, toda semana o cara tinha visita. Na penitenciária, o cara vai ter, se tiver muita sorte, não é muita sorte, a cada 15 dias. A regra básica é que a cada 30 dias ele consegue ali ter uma visita, ou a cada 2 meses. Então a gente percebe que a dificuldade da família de poder realmente fazer uma manutenção quando o cara está em determinadas penitenciárias aumenta demais. E tem o fator também da família muitas vezes ter que sair um dia antes, pegar ônibus, às vezes vai de van, tem toda uma dificuldade. Inclusive, se você como mãe ou esposa enfrenta essa dificuldade, comenta aqui embaixo, conta pra gente um pouco da sua experiência a respeito dessa distância, né? Como é que são os desafios, porque é muito legal você colocar aqui, legal que eu digo, é pra gente realmente ampliar o debate. Você dividir a sua experiência para que realmente possa dar veracidade naquilo que a gente está postando aqui no vídeo, a questão de distância, dificuldade, na questão de visita. Sendo assim, essa transferência do CDP para uma penitenciária vai ter danos muito significativos na condução do tempo que esse cara vai cumprir pena. É claro que tem a questão da aproximação familiar, né? Você pode, depois que você preenche alguns requisitos, você pode solicitar a aproximação familiar. Pô, Arquimedes, o que é aproximação familiar? Convido você até participar do nosso treinamento, primeiro link aqui fixado na nossa descrição. É um treinamento completo com mais de 50 aulas, explicando para você toda essa dinâmica, aproximação familiar e outros direitos que o preso tem. Não se esqueça de conferir. A segunda dificuldade que faz comunicação com a primeira é realmente também a questão da diminuição do jumbo. Tem muitas famílias que levam às vezes o jumbo no dia da visita, né? Lógico que aqui também pode ter uma questão de regra de penitenciária, às vezes as penitenciárias não permitem entrar com determinados itens só através do correio. Por isso que eu falo que essa regra, o Brasil é muito louco, mano. Porque se eu falo assim, ó, não vai entrar no dia da visita. Ah, mas na penitenciária do Rio de Janeiro entra. Ah, de Minas entra, não entra. Então, há uma bagunça. Eu tô passando aqui a regra geral. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que essa questão do jumbo, né, ele fica muito mais escasso também em penitenciária. Porque nós não podemos deixar de levar em consideração que quem faz a manutenção mais ativa, né, e quando eu falo dessa manutenção mais ativa, é realmente de produtos, de bolacha, essas coisas, é a família, mano. Esse é o papo reto. Esse mito que você ouve, o preso passa bem, o Estado enche a barriga do preso, cara, é que você realmente não tem noção nenhuma do que é o sistema prisional. O Estado fornece ali o básico pro cara, mas quem realmente dá um suporte maior é a família, com muitas coisas que acaba tirando, né, da sua casa. Então muitas vezes uma mãe que trabalha
como doméstica, ou uma mulher que tem uma dificuldade, ele tem que trabalhar, às vezes ganha R$1.500, R$2.000 para pagar aluguel, pagar conta de água, de luz, pagar às vezes a compra, às vezes não, pagar a compra, e ainda tem que sobrar um pouco de dinheiro para fazer o jumbo, ter dinheiro para passagem. Então a realidade dessas famílias, né, que é a maioria, é a base que sustenta o sistema prisional, é de muita dificuldade. E por conta dessa dificuldade, eu vou falar agora do terceiro ponto, que é uma desvantagem também de estar em uma penitenciária, que é a questão de que, dependendo da penitenciária, o cara realmente vai começar a passar fome. E quando eu falo fome, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Fome comparado ao que ele comia num centro de detenção provisório. Porque no centro de detenção provisório, existe uma certa abundância, tá, de mais jumbos, às vezes porque o cara é réu primário, a família dá mais atenção. Então existe ali uma quantidade de alimentação que você consegue comer durante a semana por conta desse jumbo que vem tanto no dia da visita quanto durante a semana, que comparado, eu sempre falo isso, eu tenho um vídeo falando sobre questão de fome na prisão, presta muita atenção aqui, comparado com o CDP, dependendo da penitenciária que o cara estiver, ele vai realmente ter muito mais dificuldade ali de comer, né? Não que ele vai passar aquela fome extrema, mas ele vai realmente emagrecer mais, ele vai ter mais dificuldade, sem sombra de dúvida. Eu me lembro até de um caso de um companheiro que ficou preso comigo no CDP, e olha que fita louca, né? Ele ficou quase 1 ano comigo no CDP, depois eu saí de liberdade e tudo mais, e depois de um tempo ele saiu também, e ele tava assim magro pra caramba, e ele era gordão, tipo, né? Tinha, acho que em torno de 110 quilos, mais ou menos, e quando eu reencontrei ele em torno de 2 anos, mais ou menos, ele já estava pesando acho que uns 70 quilos, o cara secou muito na penitenciária justamente por conta dessa dinâmica de comparação, né, de CDP ter mais bolacha, mais achocolatado, e na penitenciária ter muito mais escassez. Fora isso, no dia da visita, também é importante dizer que quando você está no CDP, que você consegue ter ali, olha que interessante isso aqui, em dia de visita em CDP, o que acontece? Vamos supor que eu tenha um parceiro que recebeu visita e a mãe trouxe lá uma macarronada, ele vai lá, separa um prato de comida para mim, eu vou lá, acabo comendo um pouco de macarrão, tem outro parceiro ali me dá uma salada. Há uma certa divisão do decorrer da visita. Então, quando está tendo a visita, alguns presos começam a dividir aquela comida do almoço, por exemplo, que a família manda, e começa a dividir com os parceiros que não têm visita, com os caras às vezes que não têm uma alimentação ali durante a visita. Então tem bastante abundância no CDP no dia da visita, né, para o cara poder realmente comer. Já na penitenciária, essa mesma dinâmica, que seria a dinâmica, por exemplo, da divisão do almoço, né, que você vai ali pegar uma comida que de repente a sua mãe levou, a sua esposa levou, já é muito mais escasso. Primeiro, que às vezes a quantidade de presos é maior naquele pavilhão, e segundo, que a quantidade de visita também diminui, logo diminui também essa alimentação. Então às vezes o cara estava acostumado com um ritmo ali no CDP, né, nessa questão do dia da visita, de uma alimentação um pouco mais abundante, quando ele desce para o sistema, ele sente um impacto muito diretamente. E assim, mano, de verdade, isso aqui é bem triste, cara. Nossa, esse barato é bem triste, porque a gente tá falando de ser humano e a gente tá falando de alimentação, né, cara? É um barato que aqui você não tá nem analisando a questão do crime, né? Não tô nem analisando se o cara é do mal, o crime dele, não tô nem analisando isso. Tô analisando aqui realmente essa questão de, às vezes, você tá ali no dia da visita, né, mano? E de repente você vê ali uma família comendo e tal, e dá aquela vontade de comer uma carne diferente, às vezes uma macarronada. E, né, mano, você tem que manter seu proceder ali, fica só na imaginação. É triste, mano. Por isso que, se você tá aí pensando em entrar no mundo do crime, pensa bem. O preço que você paga no sistema é altíssimo, muito alto. Quarta desvantagem do preso ir para o sistema é realmente essa questão da despesa que a família vai ter. Vai aumentar, sim, sem dúvida, a questão da visita, porque vai estar mais distante, salvo algumas exceções, que às vezes o cara fica preso ali próximo da casa dele, então essa é uma exceção que talvez não altere a questão financeira da família, mas a regra é que, dependendo da unidade, realmente vai comprometer muito o orçamento daquela esposa, daquela mãe, né, para poder mandar o jumbo e até mesmo para ir visitar. Então isso aqui também é uma desvantagem muito grande. A quinta desvantagem de você estar na penitenciária é o estado de melancolia, ou seja, aquela tristeza profunda da alma, porque você está num ambiente onde todos que estão ali estão condenados, então você já percebe que o ambiente é diferente.
Você percebe que tem caras que vão passar ali 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então a dinâmica, eu digo assim, até uma dinâmica meio que espiritual da alma dos caras já é uma situação um pouco mais pesada e melancólica. E também o preso, né, dependendo da condenação dele, ele vai ter que ali começar a fazer um processo de condicionamento da mente dele para poder, né, entender a nova realidade, entender o tempo que ele vai permanecer dentro daquela penitenciária. Então aquela questão da esperança que ele tinha no CDP de eventualmente ser absolvido ou dependendo da situação ter uma condenação um pouco mais baixa, mais branda, ele vai sentir que realmente esse peso da condenação começa a fazer muito efeito no decorrer da penitenciária, que vai ligar o 6º ponto da desvantagem aqui de estar numa penitenciária, que a sua alma fica mais fria. Então começa-se um processo de esfriamento da sua emoção. É inevitável o cara ficar mais sério, é inevitável as emoções desse cara ficar mais congelada, até por uma questão de proteção. Ele tem que se proteger, ele não pode deixar as emoções aflorar de um ponto que vai realmente deixá-lo vulnerável naquele ambiente. Até porque senão ele vai entrar numa ansiedade, numa angústia e vai entrar com certeza numa depressão. Há muitos caras que estão no sistema prisional em níveis de depressão profundo, justamente porque ele está num processo ali, como se fosse um processo de dissecar a sua alma, congelar as suas emoções, porque é a forma que ele vai ter para enfrentar esse novo desafio da vida dele. Então você vai se deparar com muito preso nas penitenciárias mais sério, semblante mais pesado, realmente mais frio. 7ª desvantagem de estar numa penitenciária é realmente a questão do abandono. Muitas famílias acabam abandonando o preso quando ele vai para uma penitenciária porque essa pessoa, e aqui eu vou trazer 2 paralelos, às vezes essa família não está preparada financeiramente para conseguir acompanhar o seu filho ou o seu marido nessa penitenciária. E aqui não é nenhuma questão da mãe ou da esposa não querer visitá-lo, é realmente uma limitação financeira. Essa família não vai conseguir realmente dar um suporte. De repente vai conseguir até mandar um jumbo ali e tudo mais, mas não vai conseguir estar presente. Esse abandono, eu digo, questão física, de visita mesmo. Eu recebo muitas mensagens lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me siga lá, @arquimedesnicastro, de mães que falam assim, poxa, eu moro aqui, por exemplo, na Bahia e meu filho está preso em São Paulo. Olha a dificuldade. Ou a família mora em Minas Gerais, o filho está preso no Rio de Janeiro. Existem várias histórias como essa, do filho ter cometido um crime em outro estado, e essa limitação, principalmente financeira, impossibilita o filho de receber a visita, né? A mãe de estar presente, a esposa de estar presente. E existe também situações e histórias, por exemplo, de esposas que, dependendo da condenação do cara, abandona, entendeu? Tipo, eu não vou conseguir ficar 10 anos levando essa vida, eu não vou conseguir ficar com esse cara porque ele foi condenado a 30 anos. Ou algumas mães que, ao perceber a condenação, também falam, eu avisei tanto meu filho e agora eu não vou conseguir também dar uma atenção. Então tem várias histórias, tem várias situações que vai determinar esse abandono do preso na penitenciária. Então você encontra muito sem terra, né, que é uma gíria utilizada para aqueles presos, ou peregrino, aqueles presos que realmente não têm uma visita, por todos esses motivos que eu acabei de listar aqui para você, tá? E antes de dar continuidade aqui nos próximos itens das desvantagens, um recado rápido para você. Infelizmente, muitas famílias não têm noção dos seus direitos, não sabem o que fazer quando um filho ou um marido está preso. Por isso eu separei 4 aulas para você assistir lá dentro do meu site, para que você tenha um panorama geral sobre esse universo prisional. É gratuito, é só você assistir a um conteúdo bem separado para você. O que vai acontecer? Tem um link aqui embaixo na descrição, é só você clicar, você vai ser direcionado para essas 4 aulas gratuitas. Vale muito a pena, porque muitos caras estão presos há mais tempo por vários motivos. Por incompetência de advogado, porque não tem advogado, porque não sabe o que fazer lá no sistema prisional. Às vezes tem muita informação distorcida nas filas dessas unidades prisionais. Então, nada melhor do que você ter uma fonte segura de informação que vai te direcionar. E essas aulas com certeza vai te dar um panorama muito interessante. Clique no comentário abaixo aqui fixado e você vai assistir essas 4 aulas. Vale muito a pena. Te encontro no nosso espaço da nossa aula.
Oitavo ponto negativo de estar em uma penitenciária é perceber a escassez, né? Aqui é uma crítica muito pesada, a escassez de trabalho nas unidades prisionais, principalmente na penitenciária. Uma garantia até mesmo da lei de execução penal, mas que na prática é quase inviável. O preso não consegue ter chance. Às vezes o preso chega na unidade prisional, ele quer até trabalhar, mas ele não consegue ter uma vaga de emprego na penitenciária. Ou porque a penitenciária não tem nenhum tipo de serviço, ou porque não existe nenhum tipo de política para incentivar empresas a fornecer algum tipo de trabalho para esses presos, e isso acaba trazendo uma angústia muito grande para o cara, porque às vezes ele sai com aquela impressão do CDP de que ao chegar no sistema ele vai arrumar um trampo, vai arrumar um trabalho, vai ocupar a mente, e ele vai conseguir ali desempenhar algum tipo de papel. Existem, né, pequenas quantidades de vagas de emprego nas penitenciárias, mas a grande maioria realmente se depara com uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar. E muitos pensam que o preso não quer trabalhar nas unidades. Eu posso aqui falar para você com muita tranquilidade, 90% dos caras que estão no sistema prisional gostaria de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa, de repente um curso, estudando, praticando alguma coisa para ocupar sua mente, ter remissão de pena e poder fazer alguma coisa no sistema prisional. É claro que existe os 10% que são vagabundos mesmo, que o cara não quer trabalhar, o cara gosta do crime, ele gosta de estar na bagunça, gosta de estar no fluxo. Também tem, e aqui eu não passo pano pra ninguém, mano. Não tem essa. Tem os caras que merecem uma oportunidade, tem, mas também tem um monte de cara sem futuro no sistema prisional. Então aqui não tem essa. Aqui é papo reto, a real do que acontece no sistema. Gostando ou não gostando, esse é o papo. E a nona desvantagem e última é realmente o preso ter uma estrutura psicológica muito cabulosa, assim, de verdade, muito cabulosa. Primeiro, para não enlouquecer, né, dependendo da condenação dele. E segundo, que ele vai ter que realmente ter muita habilidade para movimentar a sua mente, condicionar a sua mente para a nova realidade, que essa é uma realidade muito diferente, a realidade de ele saber, bom, eu vou passar aqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou às vezes 30 anos. Então ele vai ter que começar um processo de amadurecimento psicológico para estar caminhando nesse cumprimento de pena, e eu posso garantir para você, é um processo extremamente doloroso na questão psicológica. Então, o sistema prisional é algo muito sério mesmo, e espero que realmente essas informações possam ter feito sentido para você. Eu peço uma coisa com muita gentileza, por favor, não se esqueça de deixar o like aqui no nosso canal, de se inscrever para você ter acesso a realmente um material. Você se inscrevendo, o que acontece? O YouTube vai te recomendando o nosso trabalho e assim você acaba também nos ajudando com o engajamento do trabalho no YouTube. E como esse trabalho é algo que trata de um tema muito pesado no cenário social, queria convidar você também para fazer parte da nossa área de membros. Você nos ajudando com a área de membros é uma forma de você me ajudar a manter esse projeto vivo, além de ter acesso a um conteúdo exclusivo lá para todos que forem membros do nosso canal. Está aqui na descrição para você entrar na nossa área de membros e participar e nos apoiar com esse trabalho. Não se esqueça de assistir as playlists todas organizadas aqui no canal, separada de forma cronológica, para que você possa realmente ter a informação da forma toda encaixada, tá bom? Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!